Dia, gente bonita. Bom dia. Bom dia. Que coisa boa estarmos juntos nesse domingo e que você decidiu estar aqui em comunidade para a gente ter esse tempo de afinar os nossos afetos a partir do testemunho de Jesus, a partir da mensagem do Evangelho, a partir daquilo que faz com que a nossa jornada ganhe latência, potência, que é justamente a vida que nos inspira, que é a vida de Jesus. E que bom estarmos juntos em comunidade, que bom que você está aqui na Bethesda e que esse lugar, essa celebração, esse encontro possa ser de alguma forma um lugar, uma experiência que você possa dizer: eu senti Deus, eu percebi Deus, Deus está aqui. Amém? Você quer ficar em pé comigo nesse ato de fé? Eu não sei como foi a sua semana, mas quem sabe você tem um bom motivo para se colocar diante do hoje, desse presente, desse momento, fechando os teus olhos, colocando o celular no silencioso, para escutar a voz do coração, muito mais do que os ruídos, nessa tentativa de se encontrar, né, de olhar para si mesmo, porque também esse é um espaço do teu coração. O espaço do culto é o espaço das nossas demandas, das nossas expectativas, dos sentimentos que nos atravessam, das emoções que nos saltam. Que esse tempo é teu também de oração, é de você olhar para si e dizer: Deus, está doendo o meu coração. Ou de repente você colocar no teu coração gratidão, colocar no teu coração esse sentimento de que você não está sozinho, há um Deus que olha e vela pela sua vida, pela nossa vida. Eu não sei qual é a dimensão existencial que te atravessa hoje, mas hoje, nesse instante, nesse lugar, nessa celebração, você pode colocar tudo aquilo que você é, sem medo, sem se sentir culpado, sem se sentir atormentado, angustiado e em dívida. Porque na cruz todas as nossas dívidas foram prescritas, na cruz todas as nossas culpas foram levadas, na cruz todos os nossos medos foram ressignificados, porque há uma porta de amor que se abre para cada um de nós, há uma porta de perdão que se alarga para cada um de nós, há uma porta de vida que se abre para cada um de nós, para que de alguma forma nós possamos ser jogados, lançados à vida sem temor, perdoados, amados, se sentindo estimados pelo sagrado e por Deus. Que essa manhã seja isso, essa devolução de sentido ao nosso coração, o pulsar da vida mesmo diante de tanta morte, mesmo diante de tanto medo que nos atravesse, de tanta angústia que bate à nossa porta. Tu és o Deus da vida e por isso tu afirmaste: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, e vida integral, e vida intensa. Que essa celebração seja a devolução desse gosto e desse sabor, para que a gente não se perca dos nossos processos de morte, para que a gente se reinvente de alguma forma. Que esse seja o sentimento dessa celebração. Eu estou nesse espaço para ser ouvido, ouvir as minhas dúvidas, ouvir as minhas lágrimas, ouvir aquilo que o meu coração pulsa, mas para que de alguma forma, misteriosamente, o meu coração também seja tocado, afetado pela essa presença misteriosa que me devolve graciosidade para a existência em nome de Jesus. Que seja isso, o sopro de Deus,
como esse hálito novo a nos renovar nessa manhã, nesse tempo de louvor, de adoração, nesse tempo onde a gente deseja como água ser, sim, tocado pelo sagrado, pela presença de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos encher esse lugar de louvor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado. O seu amor. Amém. E esse é o dia que fez o Senhor, né? Alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Estou meio rouca, mas vai dar certo. Me impediram de fazer o contrato de segunda voz, mas vamos aqui na melodia. E eu conto com vocês, viu? Puxa lá comigo.
E vamos começar a desfrutar, né, desse momento tão maravilhoso que é o deleite musical. Ai, que delícia, né? Começar o nosso dia de domingo, começar a nossa semana desfrutando dessas melodias, desfrutando dessas letras, desfrutando desse contexto de estarmos aqui nessa manhã. É muito gostoso. Essa música que a gente acabou de cantar, ela fala de uma gentileza que nos constrange, do amor que nos chamou, né? Ele olhou. E foi isso que sempre me atraiu, sabe? Esse amor incomparável que a gente, sem explicação, é acolhido, né? Naqueles momentos em que a gente se sente assim, aquele ó do borogodó, né? Para não dizer outras coisas. E a gente sente esse acolher, esse abraço gostoso, né? Que nos traz uma calmaria, uma serenidade. Muitas vezes eu, no meu decorrer aí desse processo de vida, né, dessa coisa de... Porque a vida ela é uma natureza imprevisível de desafios. E isso tem me fortalecido. Entender que a vida é assim. Né? Eu já começo a compartilhar com vocês, dizendo que eu estava até comentando aqui com meus amigos, falando que eu estou meio de ressaca emocional. Sabe? Assim, essa imprevisível, né? Essa questão desses acontecimentos. E eu perdi uma pessoa muito importante para mim essa semana, sabe? Um amigo muito chegado, aquele amigo mais chegado que irmão. E ele se foi, né? De repente se foi. Isso foi na quarta-feira. E quando eu soube dessa notícia, fazia muito tempo que eu não tinha encontrado com ele, né? Encontrei a última vez em março, acho que foi. E surgiu isso, essa perda repentina, como muitos de nós já passamos, né? A gente já sentiu essa dor, esse rasgar da alma. Mas, de repente, vem um consolo, sabe? Uma certeza de que eu não estou só. E vem aquele conforto dizendo que chegou a hora dele ir. Talvez a gente racionaliza, mas não tem como desperdiçar, né? O momento, a emoção. Então, mas é um dia de cada vez, né? E essa gratidão, esse consolo que eu sinto, esse constranger desse amor, ele nos fortalece, sabe? Vai nos dando uma condução que nos permite ter coragem, sabe? E uma das frases que tem me acompanhado também esses dias, uma frase de Aristóteles, aqui para o filósofo, aqui, é sociólogo ou é filósofo? Elianai, nunca sei. Enfim, Aristóteles. Pastor Elianai. Aristóteles, ele disse numa frase, mais ou menos assim, de que a coragem é uma das maiores virtudes da humanidade e as outras advêm dela. Então, isso para mim foi, conforto massa, sabe? Então, assim, tudo na vida lhe pede de você coragem. Por quê? Porque a gente precisa decidir o que a gente quer, né? E essa decisão, essa tomada de decisão é só sua. O que você quer? Você quer curtir o lamentar, a lamúria, aquela coisa toda, o restante dos seus dias? Ou você quer converter isso em uma alegria contextualizada, né? Com aqueles que estão próximos, né? Poder compartilhar com amigos, poder abraçar amigos, poder chorar no ombro do outro, poder dar também um consolo, poder também abraçar sem julgar, né? Uma das coisas que é tão legal. Você acolhe, eu lá quero saber, meu irmão, o que você quer, o que você faz, se errou, se não errou, levanta, estou aqui contigo, te acolho, te dou minha mão, bora junto, né? É tão gostoso isso. E esse próximo cântico, ele nos remete a partir das atitudes que a gente toma como cristão, porque a nossa vida cristã, ela é horizontal, ela não é vertical, para mim nunca foi, né? O amor de Deus, ele é refletido no outro, quem eu vejo, sabe? Porque senão a fé sem prática para mim não tem resultado, né? A gente viver na inércia, viver naquela coisa do mais ou menos, é isso aí e tal. Não, gente, a prática cristã é essa, né? E se você observar a caminhada de Jesus, é todo nesse exemplo. É prática, atitude, diferença e acolhimento e amor faz parte disso aí. Então essa próxima música é muito gostosa. Que bom que eu posso ministrar nessa igreja Bethesda, que eu escolhi as músicas que eu quero. Então, olha que música linda. Isso aí eu acho que eu tinha uns 10, 12 anos, sei lá. Mas era em outra versão. Nessa versão ela precisa de um agitinho. Se você quiser estalar o dedo, quiser balançar, quiser bater palma. Então vamos curtir aqui, ó. Ó como é linda.
sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Lá, 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 lá. Vamos tentar fazer um ritmo, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E ele é Jesus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Senhor querido, Pai maravilhoso, que delícia é poder desfrutar da Tua presença, é poder curtir, Senhor, esse amor incomparável, é poder sentir o Teu abraço, o Teu consolo, é sentir, Senhor, o Teu perdão, a Tua graça sendo derramada em nossas vidas. Pai amado, obrigado por mais esse dia. Obrigada, Senhor, pela força, pela alegria, pela tristeza também, pela comoção, pela revolta, pela rebeldia. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor. E o nome de Jesus, ele é doce. É doce, é gostoso. É legal que a gente faz esses comparativos, né? E quando a gente faz esses comparativos, a gente consegue dar uma interpretação mais viva, né? Quem gosta de doce aqui? Quem gosta? Ninguém. Eu estou dizendo, eu nem perguntei quem não gosta, eu perguntei quem gosta. Ah, doce é gostoso demais, gente. Uma vida sem doce, eu não sei não como seria. Tanto que as empresas aí, elas inventaram uma moda de enganar o doce, mas acaba sendo doce, né? Até o adoçante é doce. Então vamos lá. Jesus, que doce nome. Canta comigo. Quem não conhece, se liga na letra. Se quiser fechar os olhos, se quiser só ouvir, mas entenda só e se deleite nessa melodia. Olha que gostoso, ó. E é só de ouvir a voz, ó. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Mais uma vez, ó. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas
de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. E como a gente estava dizendo, o cristão, ele precisa refletir no outro, precisa praticar. É um exercício diário, sim, né? Desse gesto de gentileza, porque a gente acha às vezes que é uma coisa bem transcendental, uma coisa bem além, mas não, gente. Um abraço, ele já faz muito efeito no próximo. Então, vire agora para a pessoa que está próxima de você. Se ela está à frente, se está atrás, se está do lado, se está do outro. Mas dê um abraço nela. Vamos lá, exercitar o abraço. Um abraço bem gostoso, que foi realmente um que fez toda a diferença nessa semana para mim, né? Quando estava naquele momento complicado. Então, o abraço, a palavra de conforto, sabe? Esse aperto de mão. E a gente precisa estar exercitando isso. Isso é exercício diário, aquele que nos dá força para a gente poder caminhar. E vamos louvar. Vamos, Ike, me abraça. E esse próximo cântico, ele fala exatamente disso, ó. Esse que chega, quem é esse que chega e abraçando, né? Que faz toda essa condição fraterna acontecer, né? Alguém, quando você convida alguém para estar com você, você realmente dá o melhor, não é isso? Você procura dar o melhor para a pessoa se sentir bem, né? Para a pessoa se sentir feliz, se sentir acolhida, e que esse possa ser um eterno exercício nosso, porque se nós somos verdadeiros cristãos, a gente precisa começar a abraçar, olhar no olho, dar um aperto de mão. Ser cristão é isso. Coloque tudo, não adianta blá, 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 não. Já foi, né? Acho que a gente já está muito bem conceituado para entender que ser cristão é fazer, né? Fazer, muito mais além de ser. É fazer. Faça. Né? A solidariedade, ela é um ato de cristão, assim, acho que o superior a todos, porque ela reflete no amor, né? Então, esse cântico, ele tem uma letra belíssima, uma letra linda, um sinal muito agudo, e vocês vão cantar conosco, tá certo? Linda a música. Vamos lá. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso,
dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nos arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia. Nós queremos orar por você nesse momento. Queremos ungir você com o perfume, o bom perfume representado por esse óleo, que nós somos uns nas vidas dos outros. Se você precisa de ajuda, se você precisa de um novo fôlego na fé, se você precisa experimentar a presença de Deus e nesse momento de desamparo, de luta, de dificuldade, se você quer ser tocado por Deus, nós queremos ser a mão de Deus que toca em você. Nós queremos ser esses que te ungem, o óleo que é símbolo do Espírito Santo de Deus, a presença de Deus que nos abençoa, que nos cura, que cuida de nós. Se você precisa dessa oração, saia do seu lugar enquanto nós cantamos a próxima canção. Venha aqui à frente, se coloque diante de um dos pastores. Nós queremos ungir você nesse momento. Não tenha sobre ti um só
seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Fica assim tão gostoso, né? Oração, louvor e um perfume. Um aroma suave. Que bom estarmos nessa comunidade, porque também o Evangelho nos apresenta a possibilidade da gente fazer parte de uma comunidade terapêutica. Terapêutica não no sentido de que tudo em nós vai ser curado. Não, não é sobre isso. Terapêutica no sentido de que a gente tem a chance de ser cuidado, de deixar ser cuidado. Percebe? Porque às vezes a gente não deixa ser cuidado,
ser cuidada. Às vezes a gente entra naquele horizonte que é da nossa autonomia. Autonomia é importante, mas há momentos que a gente precisa mesmo de alguém ao lado, a gente precisa de uma mão que se estenda, a gente precisa de uma presença que nos acolha diante daquilo que a gente não pode fazer. Então o Evangelho vem dizer também sobre isso. A gente tem sim o nosso processo de independência, de autonomia, que é necessário, que é importante, que faz da gente ser o que é, mas também a gente pode ser convidado a esse instante. Você não precisa ter medo das tuas fragilidades. Você não precisa ter medo das tuas vulnerabilidades. Elas precisam ser acolhidas e precisam ser cuidadas e reparadas. E é essa casa aqui, por isso que é casa de oração. Porque é casa onde a gente tem a chance de sermos levados pelas mãos uns dos outros como esse lugar de cuidado. E por isso que é terapêutico. Amém? Gente linda, nós vamos servir agora a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta. Isso é um instante onde a gente colabora, onde a gente participa onde a gente serve com aquilo que a gente pode, diante da nossa capacidade, diante da nossa condição. E você pode fazer isso a partir do Pix, você pode fazer isso a partir dos envelopes, se você precisar de envelope, acena assim que a gente vai lá e te entrega o envelope, se você ainda usa dinheiro. Eu só conheço, acho que 2 pessoas aqui na igreja, não vou dizer o nome, óbvio, que usa dinheiro, mas eu sei quem. E você pode também fazer o uso do cartão, da máquina aqui com o nosso diácono Cícero, que está de volta depois de 45 dias de férias, né? Mas ainda bem que ele está de volta. E porque ontem também foi um dia de festa, aniversariou Cícero, depois você dê um abraço lá nele, que é tão precioso para a gente, por isso que a gente faz essas brincadeiras. Então esse é o tempo do coração, tempo do coração. É importante essa comunidade para você? Você quer cuidar dela? Então a gente também faz isso, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Quando a gente diz assim que ama, quando a gente diz que se importa, a gente também coloca à disposição todos os nossos recursos, tudo aquilo que está diante das nossas mãos. É assim que a gente se dedica a essa comunidade. Essa comunidade precisa das nossas mãos. E não há nada mais equitativo, equinânime, do que, nesse instante, a gente fazer uso dos nossos dízimos e das nossas ofertas para que o milagre da multiplicação seja feito a partir de muitas mãos, as minhas mãos, as suas mãos, e assim a gente possa fazer com que essa obra, essa comunidade permaneça como um farol na cidade de Fortaleza e tantos outros lugares e tantas outras pessoas que a gente sabe que tem chegado a nossa mensagem. Vamos orar? Deus, que esse tempo, o tempo onde a gente oferta, é para dizer muito mais do que o dinheiro representa em nossa vida. É para dizer sobre aquilo que a gente deseja ser na vida das pessoas. Um dom que se compartilha, uma vida que se reparte, um amor que não se retrai apenas para si, mas se abre à escuta do outro. Quando nós doamos o nosso dízimo, a nossa oferta aqui na Bethesda, que por algum instante, no nosso pensamento, na nossa consciência, seja bem mais do que um exercício pragmático do dinheiro, mas seja um passo espiritual e da fé, para que a gente possa dizer a si mesmo: é isso que eu desejo ser para alguém. Uma oferta de amor, uma presença que cuida, uma disponibilidade como um passo que encoraja e diz assim: você pode continuar a existir. Porque é isso que a gente faz com os nossos recursos que nós empreendemos aqui. A gente diz a essa comunidade: você vai continuar existindo
como porta e como casa de oração. Que seja isso. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. Vocês não conhecem não, é? Não acredito não, gente, vamos. Em pé, não dá não, sentado. Esse ritmo fica ruim, né? Então vamos lá, soltando Carlinha, vamos, ajuda o vocal. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. É isso aí, gente. Agora a gente pertence ao mundo. Essa parte da música que fala não sou do mundo não, a gente é do mundo sim. E a gente precisa fazer a diferença nesse mundo que a gente tá. Não é lá no céu, na eternidade, sei lá onde for. É aqui, onde você tá. É o aqui e agora, certo? Amém, Deus abençoe a cada vida. A Claudinha é a cara pop, né, da Bethesda, o louvor pop. Massa, viu? Bom demais. Tem um cara que é bossa nova, né? Desacelera. Quem é? Tem o Piero, que é meio heavy metal às vezes, né? Ele tá um pouco mais bem comportado agora, né? Que bom. Eu gostei demais da observação que a Claudinha fez. Eu me incomodo muito com essa frase, né? Não sou do mundo, não. Eu tenho vontade de dizer toda vez, eu sou do mundo, sim. Mas, de fato, a expressão na cultura bíblica,
na linguagem bíblica, ela está corretíssima, e ela é uma expressão de rebeldia, né? de contracultura. Na verdade, o mundo de que a Bíblia fala não é um mundo como a gente pensa, né? de ambiente, da vida cotidiana, né? Das implicações de estar aqui, a vida terrena. Não, o mundo, quando João usa a expressão, né? Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, e quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Esse mundo aí é cosmos, é a maneira como as coisas estão organizadas. Ele está falando da tirania do Império Romano, desse jogo de poder que perpetua desigualdades, que massacra as pessoas, que esmaga a gente, né? Que espalha excluídos. Aí ele diz, quem é amigo desse cosmos é inimigo de Deus. Quer ser amigo de Deus, você tem que ser rebelde. Porque Deus se rebela contra essa ordem de coisas. Mas aí, pô, você põe isso na música, não dá para fazer esse discurso que eu acabei de fazer toda vez, né? Então, não sei, eu acho que está na hora da gente atrapalhar aí, de ser inconveniente com o poeta, né? Porque a música é muito boa. E mudar essa letra aí, quem sabe? Não sei se ele vai permitir, se ele vai ficar chateado. Eu acho que ele não vai gostar, não. Queridos, estaria aqui nesse momento uma pessoa muito mais fofa que eu, pregando hoje de manhã, que é o nosso querido Otacílio. Não só porque ele é fofinho, é gordinho, mas porque ele é realmente uma pessoa fofa, né? Ele tem um jeito pastoral fofo de ser. E é muito querido, uma pessoa que, por onde ele caminhou, a pastoral dele foi conhecida dessa forma. Mas eu o convidei para que ele falasse a gente, que ele nos abençoasse. E ele precisou, numa urgência odontológica, passar por um procedimento. E hoje de manhã acordou com bastante dor, aí entrou em contato comigo. Eu estava tranquilão, folgadão, mas nem tanto, lá com o José, pegando o som da igreja, despreocupado. Minha única responsabilidade seria sentar, e eu adoro fazer isso, e conversar com os novos membros sobre as coisas que a gente vem pensando, como Bethesda. Só tinha essa obrigação, e aí ele me avisou que eu tinha agora uma nova obrigação urgente de substituí-lo. Eu falei, meu irmão, vai dormir em paz, descansa, relaxa aí, que esse negócio de dor de dente não é brincadeira, não. E eu vou dar conta. E eu costurei. É claro que a gente sempre tem ideias, né? Fazendo parte da nossa pastoral, eu tenho um pensamento acelerado, né? Acelerado, às vezes um pensamento abrasivo. E eu fui buscar algumas coisas para compartilhar com vocês. Eu espero poder abençoá-los nesse domingo. Você que está aqui, você que assiste em outro lugar através da nossa transmissão. Capítulo 12 do Evangelho de Jesus, segundo João, é o trecho que nós vamos ler. Há um episódio que é, como diria a Claudinha, é uma delícia. É doce, né? E o Johnny completaria, e gostoso. Eu diria que é vertiginoso, visceral. O Márcio diria que é estético, poético. Assim como a manga rosa. Você já descascou uma manga rosa e aquele cheiro te leva lá para aquela época em que você estava em Mulungu, sentado debaixo da mangueira, descascando no dente a manga rosa. Os mais antigos se deliciam um pouco mais com a brincadeira. É isso que nós somos, né? Essa linguagem. E não por acaso a reflexão tem o nome de A Lenta e Brincante Aventura da Fé. A lenta, a calma, serena, a desacelerada
brincante aventura de ter fé. Capítulo 12 do Evangelho de João, a partir do versículo 12, eu vou até o 19, e eu uso aqui a tradução, versão de Eugene Peterson. A mensagem, ela nos brinda com um jeito que eu acho que seria bastante apropriado para ler esse texto. Diz assim, você pode acompanhar comigo. Provavelmente na sua Bíblia você vai perceber, né, a distância por causa da contextualização que o Dini faz nessa tradução à mensagem. Diz assim: no dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. No dia seguinte, a quê mesmo? A nada mais, nada menos que a ressurreição de Lázaro. Pense numa multidão eufórica. É o cara. Um cara que faz alguém que dorme mortificado há tanto tempo sair à vida. Esse é o cara. É o Messias, é o Rei, é o poderoso, é quem vai descer a chibata do Império Romano, que vai esmagá-los com o seu poder. É ele! A multidão se reúne. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo, aclamando. No calendário litúrgico, nós estamos a uma semana da paixão, né? É o domingo de Ramos. E os ramos eram estendidos como um tapete para receber o rei, que seria homenageado, não é? E é o que eles fazem. Eles começam a aclamá-lo. Saíram para encontrá-lo, que é uma ideia, um movimento, de sair da cidade, recebê-lo à entrada da cidade, né? Antes de entrar na cidade, é um movimento de receber aquele que vem. A palavra grega é parousia, que é usada para a volta de Jesus, né? O rei chega, o rei está chegando. O rei está chegando. Só consigo olhar para você, Sara, nesse momento. O rei voltando, a trombeta está soando, né? Mas isso não é essa volta mágica, não. É esse rei que chega entre nós. Eles dizem, Hosana, significaria salva-nos. Bendito é aquele que vem em nome de Deus. Sim, o rei de Israel. Jesus cavalgava um burrinho, borrego, como se lê nas Escrituras. Não temas, filha de Sião, veja como chega o seu rei cavalgando um burrinho. Uma referência aqui ao profeta e aos Salmos. Essa imagem está presente na formação do judeu, de que esse rei, diferente dos outros que chegam arrastando um tropel, né, o som do tropel, da cavalaria, é som de guerra. Ele vem para dizer, eu mereço ser temido, né? Eu mereço ser reverenciado. Ele vem para invadir, para dominar a cidade. E esses reis que entravam cavalgando, como senhores do exército, na cidade, ele queimava as cidades, ele destruía as edificações, ele escravizava a população, ele violentava as mulheres, né? Era o horror que estava chegando. Mas a promessa não é de um rei assim, né? A promessa é de um rei que vem num burro, que não é um animal menos majestoso, mas ele é um animal pacífico. Quem passeia de burro não quer guerra com ninguém. Ele chega nesse burro porque ele vem para trazer paz, ele vem para a amizade, para sentar à mesa.
Ele vem para celebrar as alianças. Versículo 16. Os discípulos, na ocasião, não perceberam o cumprimento de muitas passagens das Escrituras. Não entenderam. Eles eram lerdos. A tradução vai dizer isso, tradução mais tradicional, né? Eram lerdos, tardios. Pois é dos lerdos que é feito o reino de Deus. A gente vai descobrir. Mas depois que Jesus foi glorificado, lembra que Jesus, na descrição de Lucas, ele ascende ao céu, né, e desaparece. Essa experiência, eu vou dizer que ela é mítica, né, mágica, fantástica, né, e o céu fica vazio. Nessa glorificação, eles se lembram de que tudo que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. Tipo assim, sim. Agora eu entendi tudo. Isso é piada interna, né? Porque nós pastores, com essa ansiedade de que as pessoas cheguem, né, e participem dessa novidade que a gente está propondo como evangelho, e às vezes algumas pessoas chegam, né, e a gente, não são eles, sou eu, que eu sou esse ser entusiasmado, emocionado com as pessoas, faz parte da minha maneira de ser, eu me empolgo muito com as pessoas, e aí eu digo para eles assim, cara, fulano e tal, teve uma situação de um rapaz que chegou e toca guitarra, ele quer tocar, ele quer ajudar. Eu conversei com ele e eu falei para eles, ele entendeu tudo, cara. Aí depois, quando ele chegou, amigo, primeira pregação que eu fiz, que ele estava atrás aqui, sentado na guitarra, ele... Porque ele tinha sérios problemas com a proposta da Bethesda, ter uma igreja afirmativa. Ele não entendeu, foi nada. Lerdo de coração. A multidão que havia estado com Jesus quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram. Está fora de controle e todos vão atrás dele. E agora? Ficou ótima essa tradução do Eugênio, né? Ela é ela fala bem do cerne, que a gente às vezes se atrapalha tanto com português mais erudito, com sintases invertidas, e aqui ele diz com muita clareza. Eu quero orar com você, em nome de Jesus, se você me permite. Senhor, nós trazemos o nosso coração a esse ambiente de comunhão, trazemos a nossa vida à comunhão. É por isso que estamos aqui. Do contrário, poderíamos fazer qualquer outra coisa, mas sentimos uma enorme necessidade de trazer as nossas vidas à comunhão de irmãs e irmãos em Cristo, de trazermos a nossa vida a esse ambiente de família, em que somos co-herdeiros do primogênito Jesus Cristo diante de um Pai amoroso. Esse ambiente que areja, que anima, que encoraja, que nos reivindica, que nos desacomoda, que nos chama ao serviço, mas que também desaloja nossas ideias e nos leva a deslocamentos de crença, de opinião, e que, portanto, nos converte. Senhor, nós queremos te dizer que estamos aqui por isso. Nós aceitamos o que a palavra pode produzir, a palavra viva, o verbo vivo, pode produzir em nós com a força do testemunho. Em nome de Jesus, trata o coração que está angustiado. Trata, Senhor, trata
Cuida dessa mulher na sua carência de apoio. Cuida desse homem na sua necessidade de encorajamento, de força para viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Duas coisas, para mim, saltam aos olhos no Jesus narrado pelos evangelhos. Duas coisas. Uma delas, ninguém entende Jesus. Os caras não entendem Jesus. Entendeu nada. Pedro, cara, Pedro entendeu. Tu viu o que ele falou? Aquele lance lá que ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele, tu és Pedro, sobre esta pedra. Lembra? Daqui a pouco, Pedro solta uma bobagem, cara, e ele não aceita que Jesus possa morrer, e que ele, não, você não morre não, e ninguém, você é intocável. Aí Jesus diz, Pedro, tu és para mim, outro trocadilho, né? Pedra de tropeço. Para trás de mim, Satanás. Pô, cara, calma, o cara acabou de ser, tu disse que foi de Deus que revelou, agora é Satanás, como é que é isso, né? Os caras não entendem Jesus. E a sensação que eu tenho é que não é um problema da multidão lá, aquela multidão na periferia, aquele pessoal lá longe, sabe? Pô, o cara está longe lá e quanto mais longe ele está, menos ele entende. A sensação que eu tenho é que quanto mais perto eles estão, menos eles entendem. Que esse desencontro com Jesus, tamanhas são as torções que Jesus está fazendo no pensamento, na fé. Porque Jesus não sai da religião. Ele retorce a religião. Sem pena nem dó. Ele torce o tecido da religião. Ele produz deslocamentos, a ponto de usar aquela metáfora do tecido que esgarça. É ele mesmo, ele é o tecido novo no pano velho. Esgarça, causa rupturas, vai precisar recosturar esse tecido para ele servir, né, aos seus propósitos. Tamanhos são essa alteração no modo de ver a vida. Jesus é essa pessoa que enxerga aqueles que já estavam resolvidos. Todo mundo já sabia qual era o lugar do leproso. Está resolvido isso aí, cara. Pô, tu gosta de confusão, meu. Mania de querer ser diferente. Eu vi isso a vida inteira de uma pessoa. Mania de querer ser diferente. Né? Aí a minha irmã que me salvou um dia, falou assim, não, meu pai, não é que ele tem mania de querer ser diferente, é que ele não faz questão de ser igual. Minha irmã é show, cara, show demais. Aí, sabe, Jesus, o leproso, cara, está resolvido o leproso. Ele tem que ficar fora, ele tem que ser exilado, ele não pode tocar, mas não pode tocar não, porque é maldito. Deus amaldiçoou, o cara, pai, mãe, pecado, todo mundo pecou e o cara está aí, maldito, não toca nele não. Aí Jesus vai lá, o cara se aproxima, ele se deixa tocar e toca no leproso. As cenas são essas com frequência. O cego já está no lugar dele, não mexe com isso não. A mulher pecou, cara. É o seguinte, e o homem, não esquece esse negócio de homem, cara, é a mulher. Mulher pecou, mulher que faz essas coisas. Taca a pedra, pronto, está resolvido. Jesus vai lá e diz, não. Quem de vocês não pecou? Fala para os machos, né? Machos, quem de vocês não cometeu pecado, atire a primeira pedra. E as pedras caem, né? O machismo cai das mãos daqueles homens. Jesus é essa pessoa que se desloca o tempo todo numa sociedade que estava estruturada em conceitos rígidos. E ninguém entende ninguém. E quanto mais... Gente, eu fico com dó desses caras. Eu tenho dó do Pedro, cara. Não é fácil estar perto de Jesus, cara. O cara anda perto de Jesus, paga um preço alto. E quanto mais perto, maior o preço que vai pagar, porque Jesus é desconcertante.
Ele é essa figura desconcertante, desestabilizadora. E andar perto dele é ter que rever conceitos o tempo todo. Como é que é mesmo que eu pensava? Pô, mas aí não, parece que agora eu vou ter que... Como é que eu faço aqui com relação a isso, né? Neila, eu não sei mais orar, pastor. E agora? O Johnny falou aquelas coisas lá, e eu falei, pô, não sei como é que eu oro agora. Né? E aí, a outra coisa que salta aos olhos, e que incomoda um pouco, é o modo brincante de Jesus enfrentar a gravidade dos nossos problemas. Está difícil demais aqui o negócio, a gente está debaixo de um poder terrível que nos massacra, é lágrima todo dia, é sangue derramado, e esse cara com esse comportamento, a mulher quase sendo apedrejada lá, ele vai e fica de cócora, brincar jogo da velha. Eu acho que era jogo da velha. Porque se fosse uma coisa importante, tinha ficado registrado na Bíblia, concorda comigo? Não era importante, estava ali rabiscando. Ou então fazendo aquele desenhozinho da casa, numa árvore, e o solzinho lá em cima. Né? E os caras olham para ele e ficam furiosos que ele brinque numa hora como aquela. E aí ele se levanta e faz um jogo de palavras. Isso lá é a hora de joguinho, de metáforas. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? E no jogo de palavras, os caras se desorganizam. Né? Eu já disse, as pedras, o machismo dele cai das mãos dele, as pedras caem das mãos, e eles desaparecem. O homem tem esse negócio, né? Quando você chama para resolver, ele some. Não me fala em discutir relação. Os machos, né? Os machos têm essa mania. Então, nós temos essa situação de um Cristo que conta histórias para lidar com a vida, que faz encenações, cospe no chão, faz uma laminha, põe no olho do cara, manda lavar no tanque. Né? Ele faz esse movimento o tempo todo. E aqui, ele está com um caldeirão fervendo. Jesus está a ponto de cair no caldeirão fervendo. Ele tá ali no limite do vulcão em erupção. Há uma semana da sua prisão e morte. E que, se a gente for olhar o texto de forma investigativa, né, ele não sabe ainda o que vai acontecer, mas Jesus sabe que tem traição acontecendo. Ele sabe que a multidão está se desencontrando dele. Ele já bateu boca com a multidão, com o lance do pão, que ele fez a multiplicação da solidariedade, os caras entenderam que era a multiplicação dos privilégios, entendeu? E aí queriam mais privilégios. Jesus, não, vocês não estão entendendo! Sinal para vocês agora é só o sinal de Jonas. Né? E aí ele sobe num burro e faz uma encenação teatral. Gente, o que aconteceu aqui não foi uma coisa fortuita, casual. Eu vou para Jerusalém, estou meio cansado, com as pernas doendo, essas varizes, cara, eu vou... Arruma um burro para mim. Não, se você pegar a história e outros evangelhos, foi tudo preparado, mandou ir atrás de um burrinho, disse como é que era o burrinho, não era qualquer burrinho. Entendeu? Ele sobe, ele vai entrar numa cidade que ele sabe que está fervendo de sentimentos. Tem uma galera lá que está dizendo que ele é o Messias, e tem uma galera lá que, porque a outra galera está dizendo que é o Messias, quer matá-lo, prendê-lo. E ele sobe em cima do burro numa hora dessa e vai fazer teatro. Teatro. Porque a imagem, a cena, fazia parte da construção cultural daquele povo. Não é de hoje que os profetas falam dessa imagem de um rei que vem montado num burrinho, que eles oram, eles cantavam isso no culto. Eles cantavam, não sou do mundo, não. E aí, ele vai em cena, leva às últimas consequências. Né? E ele faz isso o tempo todo.
O cara traz a ele uma pergunta dificílima, ele não sabe o que fazer com a lei. Quem é meu próximo? Aí ele vai, faz uma história. As histórias de Jesus são histórias viscerais, né? Nervosas. Pega o samaritano, que era a vítima do racismo judaico, coloca como exemplo de alguém que cumpre a lei de Moisés. Quem é o próximo mesmo do homem que caiu na estrada, que foi vítima de um assalto. E aqueles que eram a realização sacramental da lei, o sacerdote levita, ele mostra o que essa lei fez com eles, o que esse ritual fez com eles, o que essa religião fez com eles, embruteceu o coração, e eles passaram de largo, achando que estavam fazendo a coisa certa, sendo indiferentes a um homem que parecia estar morto à beira do caminho. Então, Jesus faz isso o tempo todo. Eu quero responder essa pergunta. Que torção é essa? Que torção é essa que, quanto mais nós nos aproximamos desse Deus revelado em Jesus, quanto mais nós desejamos esse divino revelado em Cristo, mais nós sofremos. Que torção é essa? Que deslocamento é esse que, quanto mais eu quero ser um após Jesus, mais eu me sinto constrangido a fazer. Que deslocamentos são esses? Então, primeiro, as compreensões, são dois conceitos que eu quero, duas percepções que eu quero dividir com vocês. As compreensões que mais importam, as que pegam na veia, as que tocam as nervuras da nossa existência, elas exigem de nós o contratempo da ansiedade. Essa é a nossa luta, eu diria, com as transformações reivindicadas por Jesus. A nossa ansiedade, a nossa pressa em construir estruturas sólidas, estruturas estáveis, que tirem de nós a angústia do que está por ser resolvido. A gente tem muita dificuldade com as portas entreabertas do amor. Essa dificuldade é a ansiedade. É essa angústia que nos faz viver de maneira apressada, que nos faz fugir de processos que são longos e profundos, que pedem de nós calma, desaceleração, atenção, contemplação, meditação, oração, e ainda assim nós nunca domaremos o processo. Ele nunca será domado, nunca será encerrado. Encerrar esse processo é morrer. Ele é um processo em que nós estamos sempre no contratempo da ansiedade. Por isso João vai dizer, lerdos, demoraram a entender. Essa é uma expressão que vai se repetir várias vezes. A gente já falou sobre isso em outros momentos aqui na Bethesda. Parece que tem a ver não só com Deus, não se trata apenas de dizer assim, que eu demoro a entender as coisas, eu demoro a entender as coisas do meu coração. Eu demoro a entender as coisas das relações, da relação pai e filho, da relação entre amigos, da relação com o mundo, com a existência, com Deus. Eu demoro. E é para demorar. E cabe a nós um outro movimento que a gente vai chamar de fé. Ter fé não é ter pressa. Ter fé não é resolver as questões. Ter fé não é conquistar. Ter fé não é abarcar. Ter fé não é resolver. Ter fé é exatamente o exercício no contratempo da ansiedade. Eu chamei aqui de a mais lúdica lentidão.
a mais brincante. Quando eu falo brincante, a gente pode confundir com irresponsabilidade, porque é assim que a gente trata com criança, né? A gente despreza a importância delas porque a gente entende que elas não têm responsabilidade, que elas só sabem brincar, né? É capaz que um adulto dê essa bronca na criança. Você leva tudo na brincadeira. Tem hora que é sério, né? E a gente aprende a lidar com a vida assim. E Jesus faz o movimento contrário, eu já disse para vocês. Ele entra de maneira insinuante. Ele entra brincando. Não é por acaso que o ensino de Jesus vem a nós com muitas metáforas. Qual é o nome da metáfora que participa constantemente dos diálogos de Jesus, dos discursos de Jesus, dos ensinamentos de Jesus? Parábola, né, que alguns traduzem por comparações, em que Jesus pega questões da vida cotidiana, questões tantas vezes sérias, importantes, né, como o trabalhador do campo, o agricultor, como o casamento, né, e todas as preparações, como as questões comerciais, as relações comerciais, as relações de trabalho, né, as relações familiares, o desencontro entre pais e filhos, uma imagem frequente de Jesus, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Mais de uma vez Jesus explora essa tensão entre os filhos, o trabalhador que chega na última hora, porque foi a hora que ele deu conta de chegar, e o que chegou na primeira hora. O tempo todo, Jesus usa essas metáforas, ele pega questões do cotidiano e inventa uma história para, com ela, produzir reflexão, porque Jesus não produz respostas chapadas. Ao contrário, depois das parábolas tem perguntas. Quando é que esse cara vai aprender a se comportar como gente séria? Leva tudo na brincadeira, tudo é piada, né? Ele usa a ironia o tempo todo. Eu lembro de um rapaz aqui na Bethesda Fortaleza, em 2013, logo que eu tinha retornado, nesta última vez que eu retornei a Fortaleza, eu retornei 3 vezes a Fortaleza, é a 4ª vez que eu moro aqui, dessa vez eu estou há 13 anos, e o Caetano mandou avisar que eu vou ficar aqui o resto da minha vida. E aí esse rapaz estava muito incomodado comigo, porque ele disse que eu era uma pessoa polêmica e que eu deixava as pessoas inquietas o tempo todo, angustiadas, e ele não, pastor, você tem que pensar que Jesus Jesus vinha e acalmava as pessoas. Eu, hã? Jesus? Cara, acho que você não entendeu nada de Jesus. Ao contrário, Jesus era um polemista, né? O que o Raul Seixas chamou de a mosca na sopa, né? Que Sócrates dizia que ele era essa mosca, né? Sócrates dizia da sua filosofia que ele era uma mosca. Ele fazia filosofia como as moscas fazem cócegas, incomodam a gente e fazem zoada no ouvido, né? É assim que Sócrates fazia filosofia. O Cristo que nós vemos, ele é uma companhia muito exigente. E ele faz isso através das metáforas. Foi Nietzsche quem disse que a verdade é um exército de metáforas. Um exército de metáforas. Toda a verdade. Aquilo que a gente chama de verdade é a mobilização de muitas metáforas para nos ajudar a entender a vida. A nossa conversa, você pegar uma frase de conversas nossas e for investigar a origem das palavras, você vai tomar um susto
com a quantidade de metáfora que virou palavra ali. Metáfora é a figura da linguagem que usa o poder simbólico que nós damos às coisas para tentar aumentar a nossa compreensão, né? E aí você diz assim, eu estou completando 33 anos de casado, eu fiz isso agora em julho passado, e foi eu e a minha esposa, vencemos essa batalha. Aí você fala assim, pô, Lenay, então você estava numa guerra? Guerra? Né? Não, é uma metáfora, não é que eu e a Beth éramos de exércitos adversários ou lutamos contra exércitos. Não, é uma metáfora. Eu quero falar sobre a tensão, a dificuldade, né? E aí eu uso a palavra luta. Luta. É uma metáfora. Jesus faz isso o tempo todo. Por quê? Porque de quanto símbolo a gente precisa para entender, para lidar com a vida, de quanta estética, de quanta poesia, de quanto sacramento a gente precisa para se aproximar de Deus, para se aproximar do nosso coração, para que a gente consiga falar por que é que nós gostamos, precisamos e gostamos e apreciamos tanto os artistas, os compositores, porque eles nos ofertam metáforas para ajudar a gente a desabafar, para ajudar a gente a enfrentar a vida, para ajudar a gente a se relacionar, a amar. O que seria dos nossos amores sem as músicas bregas? Não é? O que seria? Quem dá conta de contar a sua história afetiva sem fazer referência a esse jogo de palavras da música romântica? Né? A história do meu amor passa por Lua e Flor, de Oswaldo Montenegro, por Oceano, de Djavan. Eu preciso disso, porque nós estamos jogados no mistério. O mundo você é um mistério que o conceito não abarca, não dá conta, não define, não tem regra, não tem teologia, não tem teoria, não tem filosofia, não tem ciência que dê conta de tudo que existe. E nós precisamos viver nesse mundo, tomar decisões, nós precisamos saciar desejos do nosso coração, nós precisamos sobreviver às ameaças que vêm contra nós, e, portanto, esse movimento brincante não significa um movimento irresponsável, não significa um movimento leviano, significa que nós, se quisermos levar a sério a vida, precisamos aprender com Jesus esse jeito brincante de ter fé. Ele é brincante porque ele está aberto à surpresa, ao mistério, à novidade. E é um brincante em subversão, em resistência a forças. Sim, os poderosos têm muito interesse de matar as metáforas, as brincadeiras, a alegria, né? Não é por acaso que os poderosos têm raiva dos artistas. Não é por acaso. Eles têm raiva de quem faz poesia, porque a poesia é a força mais poderosa que nós temos. Não é por acaso que a Bíblia é um livro repleto de poesia. Porque nós precisamos desse modo de estar na vida que se recusa a se fechar em caixinhas e que aceita abrir janelas de compreensão e arejar a mente, a vida e o coração. Jesus, ele dramatiza a metáfora, ele se torna ele mesmo a metáfora viva de um novo modo de existir, de uma nova possibilidade. Finalmente, segundo e última afirmação, só nos aproximaremos do Deus encarnado, esse que vemos em Jesus, do qual ouvimos falar, quando o Deus desencarnado
das nossas crenças der seu último fôlego na cruz. Aqui está a salvação do cristão. A salvação do cristão está na morte de Deus. E quando eu falo Deus, quero lembrar vocês que Deus é uma palavra que guarda, né? Toda palavra é uma caixinha, quem dizia isso era Rubem Alves, é uma gaveta onde você guarda valores, sentimentos, desejos, compreensões. O ser de Deus está para além de tudo isso, né? Quem Deus é, não tem palavra que dê conta. São muitos nomes para falar de Deus, inclusive na Bíblia. Inclusive, Deus não está na Bíblia. Né? Na Bíblia não está a palavra Deus, que é uma palavra latina. Ela vem depois. A palavra que está na Bíblia é Jeová, Yahvé, Senhor, a mais frequente, Adonai, Elohim. Aliás, Elohim, a primeira das palavras para falar de Deus, é uma palavra plural. Né? Elohim significa eles não são eles. E aí, quem fala em nome de Deus diz, façamos no plural. Então, os nomes são a perder de vista. Elienai significa de Deus são os meus olhos, ou para Deus são os meus olhos. Lindo, né? Eu digo para os meus alunos que meu nome é uma declaração de amor. É uma poesia. É um fato. E foi Nietzsche. E Nietzsche usava muitas metáforas. Não por acaso ele dizia que fazia filosofia com o martelo. Né? Nietzsche dizia isso, eu faço filosofia com o martelo, porque ele esmiuçava, bagaçava conceitos, ideias, né? E prestou um grande serviço à humanidade como pensador, nos ajudando a nos livrar de idealizações que nos afastavam muito da realidade. E ele tem um texto, que é o texto Assim Falou Zaratustra. Ele explora essa ideia do Zaratustra, né? Do zoroatrismo, né? Deixa para lá, eu não vou lembrar agora. Zoroastrismo, né? Zoroastrismo. Ele usa a figura desse profeta, né? Zaratustra, conhecido como aquele que antevia os acontecimentos, e é um texto belíssimo. Para Nietzsche foi o texto maior da sua produção filosófica, porque é uma ficção, né, na forma de uma novela. E Zaratustra chega no mercado e começa a gritar, acusando a população. Vocês mataram Deus. Deus está morto. O pessoal, os crentes não entenderam. Acham que ele era o grande inimigo dos crentes. Acho que de uma certa forma era, Jesus também. Jesus também atrapalhou bastante a vida de muita gente que queria continuar acreditando no mesmo jeito. E quando ele diz você está morto, Nietzsche está fazendo uma referência à maneira como nós construímos a sociedade e a nossa fé, que mataram esse Deus metafísico, né? Aquele Deus que controlava todas as coisas, aquele Deus que legitimava todas as coisas. Esse Deus morreu na modernidade, é a proposta de Nietzsche. E eu acho que ele acerta em cheio, porque foi exatamente o que aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, as palavras de Jesus nos dizem muito sobre o que estava acontecendo ali. E o que estava acontecendo ali é que o que a gente pensava de Deus, esse Deus desencarnado, esse Deus metafísico, esse Deus onipotente, onipresente, onisciente, que tudo controla, né? Essa ideia que a gente tem de Deus, ali na cruz do Calvário, quando Jesus dá o seu último fôlego de vida, esse Deus morre. Morre, e essa é a nossa única chance de enxergar o Deus revelado em Jesus. O Deus de Jesus, o Deus encarnado,
o Deus entre nós, o Deus que é Emanuel, o Deus que não legitima a desigualdade, o Deus que não legitima os poderosos, o Deus que não legitima as estruturas do poder religioso, o Deus que se deixa tocar por todos, o Deus que ama livremente, graciosamente, gratuitamente, o Deus que não exige mérito para amar, um Deus que nos ama por quem somos, que gosta de quem somos e por isso se torna um de nós em Jesus. Por que eu digo isso? Porque João vai dizer assim, eles demoraram para entender. Aliás, eles não entenderam nada. Não entenderam nada. E parece que começaram a entender na glorificação de Jesus. Ele fala, nós lemos aqui. Quando Jesus foi glorificado, eles... E o que foi a glorificação de Jesus? Senão uma nova crucificação, uma nova morte de Jesus, ou a reedição, ou a reinterpretação da morte de Jesus. Lembra como é que Lucas descreve a glorificação de Jesus? E eu fiz essa referência. Eles se despedem de Jesus, o Cristo ressurreto, aí já começam, a fazer as contas de novo. Ressurreto agora, agora a gente tem a prova na mão, agora todo mundo vai ter que obedecer a gente, o cara ressuscitou, Aí ele diz, mas eu vou embora. Como assim vai embora? Não, é para o bem de vocês. João fala isso várias vezes, é para o bem de vocês. E aí ele simplesmente vai sumindo. Aí eles ficam olhando para cima. Todo mundo embasbacado. E agora? Como é que é mesmo, Pedro, que a gente ora? Desculpa, Ilana. Como é que ele falou mesmo aquele lance lá, cara, da Pai Nosso que está no céu, Santo. Para onde que a gente vai? Aí eles ouvem do céu. Homens galileus, varões galileus, por que vocês estão olhando com cara de mané para o céu? Por que vocês estão olhando para o céu, cara? Não tem mais nada aí, não. Vão para Jerusalém. Vá lá viver a promessa. O Espírito vai vir sobre vocês, para que vocês sejam testemunhas. Vai! Por que vocês estão olhando para o céu? Porque em Jesus o céu foi esvaziado, em Jesus o céu foi esvaziado e Deus se derramou entre nós, está entre nós, vão viver. Eu queria orar com você, se você puder ficar em pé comigo, eu gostaria de terminar esse tempo orando com vocês. Mas e agora? Cadê Jesus? A cada vez que vocês estenderem a mão para alguém a quem todos deram as costas, Jesus vai voltar novamente entre nós, andando em cima do borreguinho, bem devagar, encenando novas possibilidades de vida. Cada vez que vocês lutarem por justiça, cada vez que vocês visitarem quem está preso, receberem quem está sem chão e sem terra, cada vez que vocês saciarem a fome de quem precisa comer, cada vez que vocês saciarem a sede de quem está aflito, cada vez que vocês cuidarem de um desses pequeninos, é de mim que vocês estão cuidando. Eu estou de volta. Eu queria orar com você nesse momento. Tem uma música que os nossos irmãos prepararam para nós. A Claudinha preparou com o Márcio e o Rodrigo. E eu queria, e a Morgana, Lerda,
demorada. Ela preparou isso para fazer uma encenação de Jesus chegando com um borreguinho. Você faz um recorte, uma edição nesse vídeo, fica ruim pra caramba, viu? Eu quero convidar você a essa linda aventura da fé, libertadora, emancipadora, humanizadora, sensibilizadora, generosa, calma, brincante, não tenha pressa. Deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer em você. Deixa o Deus de Jesus ser soprado pela força do testemunho, como um vento que passa entre nós e que cuida dos nossos pensamentos e que chama os nossos pensamentos para dançar. E que chama os nossos sentimentos para se desalojarem, que chama a nossa fé em Deus para dar as mãos, como quem entra numa roda, numa ciranda, e se deixa levar por um novo tempo, uma nova história, uma nova possibilidade de vida. Essa vai ser a sua cura, essa vai ser a sua libertação. Vamos cantar. Sereno e tranquilo, Sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo, Isso devo ao amigo e só por ele eu quero que só viver. por ele eu pude ouvir. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e o Salvador. Só por ele Olha que lindo. a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, Este foi sua história, levando a cruz sem pecado levando a algum, cruz sem Pecado algum, só porque me amou. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, Meu amigo, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. só por ele só por ele ganhei a vida a eterna vida com Deus. eterna com Deus. De novo, Com Deus, para não esquecer. Senhor, visita-nos hoje no Espírito de Cristo, que fala ao nosso coração para além dos conceitos, que fala ao nosso coração por essa imagem linda do Cristo que chega à cidade montado em um jumentinho e anuncia que a sua chegada é pacificadora, a sua chegada é brincante, a sua chegada é cheia de comunhão, de festa, a sua chegada é uma celebração da vida. Obrigado, Senhor, pela presença de Jesus, no sopro do seu Espírito entre nós. Eis-nos aqui, Senhor, dispostos a caminhar próximo de Jesus, dispostos a mudar o que precisar mudar, a aprender, a ampliar, a alargar os horizontes, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela revelação do teu amor em Jesus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei A vida eterna. a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Aleluia. Que a graça surpreendente de Jesus, o amor
pleno, universal de Deus, o Pai de Cristo e nosso Pai, e a comunhão e as consolações do seu Espírito estejam sobre todos nós, hoje e sempre. Você pode dizer comigo, amém, amém, amém.